a Samanta, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. Bom, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Este é o Arthur, este é o canal dele. E hoje nós falaremos... Vem, Arthur, vem, Arthur, vem, Arthur. Vem, Arthur, agora nem tá tão tarde assim para gravar. Hoje nós faremos a resenha de um livro muito interessante, de um autor muito famoso, mas que poucas pessoas falam, do Knup, de Hermann Hesse. Olha, gente, bom, vamos primeiro, mostrar, Hermann Hesse, quem foi? Foi um dos maiores escritores do século XX, um alemão. Essa ediçãozinha aqui, que a Júlia Bustos traduziu e tem um pós-fácil do Ferrez, foi trazida, quer ver? Vou falar para vocês certinho. Enfim, está sendo refeita por... todo mundo conhece o Lobo, todo mundo que lê, deixa eu deixar bem claro, que lê conhece o Lobo da Steppe, conhece Demian, conhece Siddhartha, mas esse aqui, Knup, 3 histórias da vida de um andarilho, ele é curtinho, este livro, bem curto mesmo. Poxa, Arthur, queria que você ficasse aqui com a gente. Vem, Arthur. Vem, Arthur. Ah, tá aqui na parte de trás, gente, desculpa. Esse livro, então, ele veio... Então, foi quando eu comprei ele, quando eu li. Ele foi... A Todavia trouxe ele em 2021, tem só 2 anos para aqui, talvez por isso ele seja tenha pouca coisa dele, né? Eu realmente só vi 2 ou 3 booktubers falando, e aí eu falei, como eu já tinha lido, fiz uma releitura para poder trazer para vocês alguns aspectos interessantes. Bom, Hermann Hesse tem uma curiosidade, né? Vocês aqui que sabem que eu sou psicóloga, vocês aí que sabem que eu sou psicóloga, ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jung foi terapeuta do Hesse por um tempo, tá? Esse livro foi publicado antes do Demian e do Siddhartha. Reza a lenda que foi depois dele ter sido terapeutizado, que ele sempre foi muito em busca do seu autoconhecimento, e aí ele escreveu essas outras obras. Eu gosto muito do Lobo da Steppe, e será uma das resenhas por aqui. Mas esse aqui, ele é curtinho, tá? Então, assim, são 109 páginas, dividido em 3 partes. 3 partes, né? São 3 histórias, mas não são 3 histórias isoladas. Elas são 3 histórias que uma é amarradinha na outra. E de que modo que ela é amarradinha? Eu não vou dar spoiler nenhum, fiquem tranquilos, eu quero muito que vocês leiam. É um livro que quando você fecha, é um livro assim, que te faz pensar. Deixa eu só arrumar aqui, que ele agora tá quietinho. Deixa eu tirar aqui um dos apoios, que assim ele aparece um pouquinho mais. Não, né, gente? Como eu sempre digo, o canal é dele, do Cão que Lê. Aqui, Arthurzinho. Pronto. Vamos falar do Knup. Agora não é hora de brincar. Então, acabou tudo, você vai estragar o livro. Então, começa que você não sabe ao certo a idade do Knup. O narrador é em terceira pessoa, não é ele que narra. Então, assim, a gente já tem uma vantagem. Por quê? Porque a gente sabe que é bem fidedigno. Knup é um cara muito, muito legal. Sabe, assim, é amigo de todo mundo conhece ele, todo mundo trata bem, ele não tem inimizades, ele é super bem quisto. Por ele ser um andarilho, obviamente ele conhece vários lugares, isso fica bem claro em vários momentos, ele coleciona várias histórias. E tem uma questão aqui que no começo eu fiquei me questionando, seria este livro uma ode à liberdade? Porque isso é questionado de vários modos, mas o que seria a liberdade? E aí quando eu fiz essa releitura, eu achei a mesma coisa. Tu pensa, tem menos de 2 anos da primeira lida para agora, que foi bem essa semana. E aí eu separei uns pontos que da primeira vez eu não... Talvez tivesse passado batido, e aí, quando você lê de novo, eu marquei aqui algumas... Fiz colori a moda antiga para contar. Bom, quem vai gostar desse livro? Todo mundo. Adolescentes vão gostar deste livro. Meia idade vão gostar desse livro. 40 e poucos que nem eu vão gostar desse livro. E gente de mais idade vai gostar também. E quem gosta de história com começo, meio e fim também vai gostar. Neste livro, o Hesse escreve de modo bem direto que se você falar, eu não gosto de fluxo de consciência, não tem. Os diálogos são reto, não é um linguajar seco, não é um linguajar rebuscado. Então, assim,
não tem como você falar, eu não gosto porque usa muita metáfora, não usa nada disso. É linear, começo, meio e fim, só muda o foco da narrativa. Porque, como eu disse, né, são três... Não diria que são 3 capítulos, né? Assim, eu achei bem interessante como é dividido até aqui, ó. Isso aqui nem é spoiler, é o comecinho. Né? A primeira história seria o início da primavera, a segunda, minhas memórias de Knup e o fim. Então é dividido de 3, que nem é colocado com 3 partes, né? São colocados desse modo. E é muito gostoso. A fonte é delicinha. Eu gostei desse material da capa, tem um diferencialzinho. Mas assim, talvez você vai mudando. Tem um espaçamento bem gostoso, só que você não consegue parar de ler até que acabe. Então, assim, é um livro para você ler num final de semana, eu ia dizer no feriado aí que passou, mas que era quando eu queria ter gravado, mas enfim, não deu. Você lê rápido, mas ele não é um soco no estômago, mas ele faz você pensar acerca disso, da liberdade, né? Porque a partir do momento que ele decidiu ser um andarilho, e a gente vai entender, tudo é explicado e não demora muito, como eu disse, né? O primeiro é uma terceira pessoa narrando, e aí você vai observando aquilo e você vê que ele é super gente boa, você vê que é amarrado talvez com o final, que os amigos vão alertando, mas não é que vão alertando, né? É a questão assim, não diria que fala do amor, mas eu também não diria que não fala do amor. Qual é o grande X aqui? Seria o que é liberdade? Então, não uma ordem no sentido, nossa, vamos todos serem livres e libertos, no sentido de libertinagem. Não, eu vejo assim, quais foram minhas impressões? Então, tem essa primeira parte e a gente vê que ele é um cara bacana, a gente não sabe a idade, mas pelo que acontece, você tem ali um cara, nessa época ainda, que começa em 1890, é a primeira no início dos anos 1890, então a história está se passando nessa época. Ele devia ter seus 20 e poucos, 30 estourando, 20 e tantos, 30 estourando. E você vê que não é que ele é infeliz ou que ele é... Você vê que ele está bem com a situação em que ele mesmo se colocou, de ser um andarilho. Então ele é um cara que não tem dinheiro, ele é um cara que os amigos vivem ajudando, mas que ao mesmo tempo, quando ele aparece, ele é muito bem recebido por quaisquer amigos sejam. E por que eu falei do amor? Porque claramente ele escolheu um caminho à parte da maioria dos amigos, porque a maioria já está casado, né, os amigos que ele vai reencontrando, né, no decorrer das caminhadas dele, né, de ser um andarilho, os amigos são, eu diria que o clássico do padrão da época, mas que pode ser para qualquer época se a gente adaptar. Então aqui a gente tem amigos casados com as suas esposas, 1890, gente. Então assim, as esposas estão em casa, o marido tem uma profissão fixa, uns já têm filhos, né? Algumas construções familiares já têm filhos, e aí os amigos dele, que né, deduz tem a idade parelhada, estão ali lutando na labuta diária para sustentar esses filhos, que nessa época ninguém tinha um filho só ou dois, né? 3, 4 para mais. E ele não, né? E ele deixa muito bem claro. E aí os amigos não é que invejam no sentido invejá-lo, mas invejam a questão dele de poder ser livre, não depender de ninguém, não ter que trabalhar para sustentar ninguém. Então, essas caminhadas dele, ele tem muito mais liberdade para ser um andarilho, para conhecer vários lugares. E aí a gente fica se questionando, é legal isso, não é legal isso? Ele pontua, tá? Tem essas respostas aqui no livro todo. Não fica nada em aberto, não fica uma coisa vaga, será que ele foi feliz, será que não? Não, a gente vai bem avaliando e a gente vai ponderando a questão da época também da vida, porque nesse começo, porque eu falei que ele era um cara legal, porque legal e bonitão, tá? Então ele pode ter a mulher que ele sempre quis também, as mulheres desejam ele, os amigos querem a companhia dele para beber e tal, mas ele não é dado a estas questões, ele é introspectivo, ele é filosófico, mas não é enfadonho para quem não gosta, tá? Eu até gostaria que o Hermann Hesse tivesse ido mais a fundo nisso no Knup, mas não. Então,
eu ia ler aqui um pedacinho, ia não, né? Vou para dar o tom, como eu gosto de dizer, para vocês sentirem. Pra vocês sentirem como é escrita, que é bem reta, bem gostosa mesmo, não tem nada, enfim, mas por que eu digo que ele começa a esquivar? Porque tipo, ele logo chega na casa de um amigo, tá mal e tudo mais, o amigo dá abrigo, a esposa do amigo dá em cima dele, ele se esquiva assim de um jeito que você fala assim, nossa, que cara correto, que hombridade, né? A esposa do amigo, uma. Ai, não vou usar nenhum adjetivo, mas assim, não precisava dar em cima dele. E por que dar em cima? Porque ele é muito bonito, ele é muito bem asseado, ele se traja muito bem, ele é muito bem, ele é muito vaidoso, essa é a palavra, ele é muito vaidoso, então ele se cuida muito, ele apara a barba, ele passa a própria roupa, coisas que os homens em 1890 não fazem. Então isso também é um modo de, sem ele querer, conquistar as outras pessoas. E é um andarilho mesmo, de caminhar nas noites, de sair, de ver, de conversar, conversa com um, conversa com outro. E não é que vai pegando diante do afanando, não, é que daí dá um dinheiro aqui, dá um dinheiro ali, daí come não sei aonde, aí alguém dá abrigo, sei lá onde também. E assim a história vai passando. Quando a gente chega. Bom, aí não vou contar mais nada, porque senão é spoiler mesmo. Só que é muito questionado. Quer ver? Acho que é essa parte. Então, aqui ó, só pra vocês sentirem o tom, aqui tá a conversa entre ele e um amigo dele. Por que você precisa ser tão fino quanto um conde se não passa de um morto de fome? Esse amigo que logo no início da história dá abrigo pra ele, porque tá doente e tal, aí ele vai ficar um tempo na casa do amigo até se recuperar e tal. E aí é engraçado porque, tipo, não passa de um morto de fome, porque ele não tem trabalho fixo, não tem nada, mas não é que ele se arruma, se apruma, é vaidoso pra ter segundos ganhos, sabe? Conquistar alguém, ricaça. Não, é porque ele gosta, porque ele se sente bem. Mas enfim, por que você precisa ser tão fino quanto um conde se não passa de um morto de fome? Knup sorriu em silêncio. E aí, né, meu aspecto fica melhor e me deixa contente. Se você não quer fazer isso por piedade, então faça apenas para ser simpático e agradar um velho amigo, pode ser? E assim vai indo as conversas. Tem aborto questões religiosas também, que acho que tem que haver muito aqui, né, mas enfim, aí vai de você e tal. E tem umas tiradas bacanas aqui. Depois ele vai ver um outro amigo tal, que daí tá lá reclamando, falando da vida, da família, dos filhos tal, não sei o quê. E aí esse amigo, que eu não vou falar o nome dele, pra vocês lerem, fala assim. Com os problemas, tudo, e aí o Knup fala, queria lhe dizer algo bom antes de partir, né? E aí ele olhou, tal, pensou, aí enfim, aí esse alfaiate amigo diz. Bom, enfim, aí que continua, é hora de partir, fulano de tal, te agradeço muito, mas você precisa ser amoroso e brincalhão com seus filhos, isso já é boa parte do alimento e da bebida para eles. Preste atenção, vou lhe dizer algo que ninguém sabe, que você não precisa passar adiante. E aí aquele é o que eu falei de mais filosófico, sabe? Que daí ele conta, não é que dá uma patada, não é um soco no estômago, daí você fala assim, nossa, é verdade. E assim, no decorrer dessas pequenas falas que ele tem, ele vai dando pistas e você vai juntando, mas não é um quebra-cabeça nada difícil, vai só juntando para nossa, então será que por isso? Será que por isso? Nessa questão toda. E aí o povo quer que ele fique, tipo assim, o povo, né? Os amigos dele, fique mais, você precisa arrumar um emprego, ou você pode casar com quem você quiser, e ele, né, acordou, você dormiu, ele foi embora de sua casa, mas não com ingratidão, porque todo mundo sabe que ele é assim e ninguém sabe quando que ele vai voltar, é simples assim, e quando ele volta ele é muito bem recebido em todos os cantos. Não se amarra com ninguém, ele chega a sair com uma moça tal, é, mas assim, você vê que ele não cria raízes, né? Isso me chamou muita atenção, assim, não criar raízes. E aí, na segunda parte, que daí ele já tá. Aí, é um outro narrador, é um narrador personagem que a gente não sabe quem é. Aí, assim, você vai falar, você não sabe quem é? Não sei quem é. Fico com as minhas dúvidas, ora acho que é uma pessoa, acho que é a outra que apareceu aqui, ou que talvez nem tenha aparecido, que seja uma outra pessoa que nem tenha feito parte da história na primeira parte. Mas aí você já vê que ele já está com uma idade mais avançada, mas atentem, a idade mais avançada para 1890. Então a gente está falando assim, quarentão, que hoje eu tenho 43 anos e não tenho idade avançada para como as coisas aqui são narradas.
Ninguém de 40 hoje é visto mais desse modo como, né, era 20 anos atrás, quiçá no 1890, enfim. E aí a história vai se passando e a gente não vê uma infelicidade, uma felicidade ou um arrependimento, não. A gente vê, de certo modo, também não é nem ele se questionando, é mais através do questionamento dos outros que suscita em nós os questionamentos. Mas será que ele é feliz? Será que não é? E aí vai chegando esse mais fim da vida, que daí vai se aproximando do último capítulo do fim, a gente entende toda a história, tudo como começou, quem era quem eram os amigos, os traços que são narrados, como piada, né? Quero que ele apareça. Eu já tirei tudo que podia ter tirado para ele aparecer e me faz essa. Mas ele tá dormindo aqui no canto. Enfim. E aí você fica se questionando, e aí para mim a grande sacada do... Por isso que eu suscitei nessa última leitura, não só a questão da... É um livro existencial, tá? Quem gosta do existencialismo, tô até para pegar um livro de psico voltado para essa linha para fazer aqui uma resenha. Mas você fica se questionando, tá, o que é a liberdade afinal? É você casar e ter alguém? É você não se amarrar a ninguém e seguir sua vida e fazer o que te dá na telha? É você fincar raízes ou não ter raízes? Isso é bem questionado. Por isso que eu acho interessante isso para um adolescente ou para quem está no começo dos seus 20 anos, assim, o que você quer da sua vida, né? Ele ficou bem claro aqui que ele poderia ter sido o que ele quisesse na vida, em termos de ofício, mas ele não quis, e isso foge contra todos os padrões. Tanto que este livro, que não está aqui, tá ali em cima, não vou conseguir pegar agora, está aqui, aqui. Este livro é tido como um dos precursores do movimento hippie, tá? Então, assim, Jack Kerouac está escrito aqui em algum canto que eu li. O Kerouac, do On the Road, que foi um dos meus primeiros vídeos aqui do canal, cita ele. Por isso que essa questão mais da liberdade, essa questão mais hippie, paz e amor, vou fazer o que quero, dar na telha, talvez nesse sentido. Mas a gente está falando de uma contracultura que nem ele sabia que estava sendo, ele só escreveu um livro existencial. Então seria mais nessa linha, e pelo menos foi também assim que eu entendi. Mas influenciou outros escritores, tá? Isso resta em toda a sua obra, mas esse aqui influenciou bastante. É uma leitura muito gostosa. E, bom, enfim, aí vai se encaminhando para o final, aí as conversas, não é que vão se tornando mais densas, vão nessa pegada o tempo todo, né? Mas aí a última parte a gente entende quem foi de fato Knup. Ele poderia ter, o Hermann Hesse, escrito 300 páginas, a gente teria ficado feliz, principalmente nesse tom, nessa pegada, e teria dado mais detalhes, mas talvez aí eu, como bem análise, meus pitacos psicanalíticos, ele tenha optado por uma história mais curta, 3 em 1 mais curta, e 3 também remete, né, o nascer, crescer, morrer, vamos colocar assim, né, remete a essa questão do pense aí na sua vida através da vida do Knup, que até Knup é um nome estranhão, né, assim, diferentão. Aqui não é bem esse o nome dele, mas ele se apresenta assim, todo mundo conhece ele assim. Enfim. E aí, por que eu trouxe também a questão do amor? Porque teve um episódio que marcou muito a vida dele, isso a gente só vai saber na última parte. E aí a gente se questiona, será que aquele, talvez, coração partido lá de trás fez ele ter a vida toda que ele teve? Talvez de não conseguir mais se amarrar a ninguém, talvez a primeira grande decepção do amor, e quem nunca teve? Talvez aqueles casais que tenham sorte de já darem match, mas nos dias de hoje, logo de primeira, mas é algo não tão comum, né? O mais usual são eu parti do teu coração, você partiu o meu, ou outra pessoa partiu da outra, e assim vai. Todo mundo tem uma história de coração partido, né? Enfim. E aí a gente se questiona, será que este fato foi o que levou a ele querer tomar essa decisão? E aí quando a gente começa a questionar, a entender a história dele, por ser simples, reta e direta, e já logo ter resposta, você automaticamente se volta para a sua própria vida. É porque eu tomei A, B ou X decisão, será que tem interferência disso, daquilo outro? E aí quando, né, daí você vai atrás aí da própria vida do autor, que aqui ele não menciona porque ainda não estava em terapia. E aí quando ele faz terapia, ele faz psicanálise com Jung, que um psicanalista, né, o herdeiro da psicanálise, aí era para ter sido, enfim, Freud, Jung, uma longa história.
mas no sentido de, poxa, a vida dele, ele vai em busca de se autoconhecer, ao mesmo tempo que ele conhece tantas coisas, tantas pessoas, quem, de fato? Sabe aquela questão que você se pergunta, aquela pessoa que tem muitos amigos, e aí você pergunta, você aí talvez seja mais assim, fala, nossa, eu tenho vários conhecidos, vários amigos para beber, vários amigos para sair, mas na hora que você precisa mesmo, com quanto você pode contar? Talvez esse livro suscite essas questões, tá? Tenho 50 milhões de amigos, posso sair todo dia, mas quem que na hora do aperto, e aperto entenda como você quiser, você de fato pode contar? Que histórias tuas te marcaram? Por isso que aqui eu também fiquei na dúvida se daí não era mais a questão do amor barra meu coração partido barra escolhi nunca mais me apegar a ninguém, porque o amor também dói. Isso eu nunca vi ninguém, das poucas coisinhas que eu encontrei no YouTube, ninguém abordando. E eu também não sei se eu abordaria nesse sentido. Todo mundo fala da liberdade, liberdade é liberdade, você sai andando, não tem que trabalhar. Um amigo dá uma grana aqui, outro dali, você é legal com todo mundo, se arruma hospedagem para ficar, todo mundo gosta de você, é uma vida. Será sem sentido? Não sei. Ou será que o sentido da vida dele foi o não ter sentido nesse aspecto? E assim, eu tô mais filosofando do que resta aqui nesse aspecto. Porque chega lá no final da vida, ele levanta outros questionamentos, né? E aí quando a gente vai vendo o contraponto dos amigos ou das pessoas que ele vai encontrando, que rumo que tomaram nas suas vidas, as decisões que fizeram e tal, e chega uma hora que a conta chega para todo mundo, que é o fim da vida, que você meio que se repensa algumas questões. Mas ainda assim, ele não vou falar que é um otimista, mas ele não é um livro deprimente, sabe? Você não fica deprimido pensando, tipo, nossa, se eu tivesse feito isso, aquilo outro, aquilo acolá, não. Nossa, gente, hoje eu não me enquadrei. Enfim. E aí eu separei aqui só uma coisa que talvez tenha pegado para mim muito forte, que eu acho muito bacana, é o a gente viver no aqui e agora. E esse ensinamento do Knup, ele fica, porque até aqui, né, numa das falas, você sabe, sempre seguir os meus instintos, e quando estou atrás de algo, não existe mais nada para mim no mundo por um tempo. É aquela coisa do obstinado, do determinado, do focado, e de viver a hora, de viver o momento. Ele não entra, por exemplo, no jogo dos outros, mas no sentido assim, se não gosta de beber, pode convidá-lo para beber, que ele não vai beber, ele vai estar contigo, mas ele não faz o que todo mundo faz. Talvez nesse sentido tenha sido o marco aí da contracultura, vamos colocar assim de modo de linhas bem gerais. Mas essa destituição do apego ao material e do deixa eu sair em busca, sim, talvez do autoconhecimento, que talvez tivesse sido o prelúdio do que viria a ser os próximos livros dele. E aí eu vou terminar aqui, para deixar você com uma vontadezinha e dar mais um tom, desde então tive muitos amigos, conhecidos e camaradas, e também alguns amores, mas nunca mais consegui confiar na palavra de alguém ou dar a minha palavra, nunca mais. Vivi a minha vida como quis, nunca me faltaram liberdade e coisas belas, mas permaneci sempre sozinho. Esse parágrafo assim, me tocou de um jeito, porque né? Ele foi sozinho, tá? Ele não foi nem solidão nem solitude, depende mais para esse último. Mas, de fato, ele fez o que ele quis, viveu do modo como quis. Por isso, daí talvez, Kerouac, do On the Road, que eu citei e tudo mais, tenho pego esse livro como de cabeceira. Enfim, tá aqui um livrinho bem curtinho, bem gostosinho, muito reflexivo, mas sem querer ser. E aí isso é o mais bacana, que daí você se pega pensando, sabe? Então, não tem contraindicação. Vai acabar. Para acabar aqui, né? Vou pegar aqui, não vou nem mostrar que página que eu tô. E tem ali uma perguntinha. Você está satisfeito com a vida que teve? Disse sorrindo. Então está tudo certo. De outro modo, eu diria que é uma pena para um sujeito como você. Você não precisava ter sido pastor ou professor, mas talvez tivesse se tornado naturalista ou poeta. Não sei se você fez uso dos seus dons e os aprimorou, mas se o fez, foi apenas para si, não? Isso foi uma fala bem impactante de um amigo para ele. Aí também fica a questão, né?
tá no ar. Eu não vou falar mais nada porque é um livro muito curtinho e qualquer coisa é um spoiler, eu não quero. Eu quero que você tenha esta experiência e tire essas conclusões você mesmo, porque é um livro muito bacana, muito gostoso. E eu indicaria começar Hermann Hesse por aqui, não pelo Lobo da Steppe. Foi bom? O Lobo da Steppe eu sugeriria ler antes dos 40, tá? Mas Siddhartha, Damien, é outra pegada. Esse aqui é um livrinho, como eu disse no começo, né? Senão eu vou ficar sendo repetitiva e vai ser muito redundante isso aqui. Muito gostoso, uma porta de entrada para Hesse, para a literatura russa. E não poderia estar mais atual mesmo, assim, 1890. 1990 estaria fazendo 100 anos. A gente já passou mais de 130 anos disso. Então, não deixe de conhecer a escrita de Hesse e não deixe de ler Knup, tá bem? É isso, gente. Até os próximos vídeos do canal O Cão que Lê. Se até ele já leu, não vai você ler? Até mais, gente.